Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês quanto que a minha carteira de 91 mil está rendendo, como foi a evolução dessa carteira em dividendos durante um ano investido e mostrar para vocês quanto que meus FIIs e quanto minhas ações estão pagando. Vamos lá. Eu estou utilizando aqui o Status Invest para poder estar mostrando para vocês a evolução. Como vocês podem ver, o meu primeiro provento foi de R$ 3,54. No segundo mês foi para R$ 34, 87 e vai sempre aumentando um pouquinho, 131, aqui deu uma caidinha para 130, aqui eu tive um pagamento extraordinário do ALZR11, então foi para 195 e vai sempre com esses valores assim, dando uma variadinha, aumentando um pouquinho. Mas se a gente separarmos aqui o FII das ações, dá pra ver que as ações, os FIIs, na verdade, são bem mais previsível os dividendos e sempre aumentando um pouquinho conforme vou aportando neles, né? 34 de FII, 87, aqui foi para 92, aqui já subiu para 98, aqui subiu para 150, aqui caiu um pouquinho por causa do pagamento que eu falei do ALZR, então esse aqui foi um pagamento extraordinário, não ia se repetir mesmo. Então aqui foi para 107, aqui o pagamento desse foi 107 porque o que eu investi nesse mês não pagou nele, né? Pagou no seguinte. Então já foi para 114, 125, 182, 180, 192 para chegar no momento atual de 210. E as ações já não é nada previsível, né? Aqui você pode ver que eu comecei com 38, primeiro pagamento, 32, 45, 42, 67. Aqui já tive um pagamento extraordinário de 171. Aqui várias empresas pagou, teve 266, aí já baixou aqui de novo e no mês de julho eu não tive quase nenhum pagamento de ação. Então aqui eu vou estar mostrando para vocês quais as ações que mais pagaram na minha carteira, quais os FIIs que mais pagaram e o quanto de um ano para do ano passado para esse ano aumentou os dividendos das minhas ações. Se eu colocar aqui no trimestral, dá para ver um aumento bem mais constante, né? Que sempre a cada trimestre sempre aumenta os meus dividendos. Aqui 120, aqui eu recebi 125 nesse trimestre. Aí nesse já foi para 457, nesse já aumentou um pouquinho, 490, nesse já aumentou para 716 e nesse aqui aumentou para 971. Então a cada trimestre dá para ver melhor esse aumento de dividendos, né? Por causa das ações que variam muito, então desse jeito é para dar uma analisada melhor se os dividendos sempre estão aumentando. E aqui se eu jogar no anual, dá para ver que no ano passado, eu comecei a investir em abril, eu tive 1.073 de dividendos, contando as ações e os FIIs. E quando eu olho aqui, nesse ano, eu tive 1.900. Eu já quase dobrei o que eu recebi de dividendos do ano passado. Aqui eu tive 1.000 e aqui eu já estou com quase 2.000. Então, do ano passado para esse, eu estou recebendo quase o dobro de dividendos. E aqui eu vou colocar para vocês verem os ativos que mais me pagaram. Tá aqui os ativos, vamos clicar aqui. Aqui primeiro os fundos imobiliários. O primeiro fundo que mais me pagou foi o ALZR11, ele teve um pagamento extraordinário. Eu posso até mostrar para vocês esse pagamento que eu estou falando já já. Aqui tem o MXRF11, pagou também quase a mesma coisa do ALZR11. Depois veio o KNCR, o REC11, BETRA. Depois vai ficando tudo na mesma média, né? De R$60, R$50, não muda tanto. As ações que mais me pagaram no ano passado, né? Eu somo todos os dividendos dos FIIs, deu 795. Aqui as ações, a que mais me pagou no ano passado foi o MRV3. Logo após teve a Petrobras, com quase o mesmo valor, né? Uns R$10 de diferença aqui. A Petrobras andou pagando muito do ano passado para esse ano. E depois já baixou bastante, que o agro já foi metade quase do que
a Petrobras pagou, a Vale pagou só um pouquinho, o Banco do Brasil pagou só 18, Cabrinho 13, depois foi descendo cada vez mais, porque aqui eu estava montando a minha carteira. Eu não comecei a investir em ações em abril, eu comecei mais ou menos em junho ou foi julho. E deu um total de 1.000 tudo, sendo 277 só de ações. Agora, se a gente for ver no ano atual, já mudou bastante, né? O FII que mais me pagou foi o REC 11, ele pagou 120, está bem acima do ALSR 11, que é o segundo colocado aqui. Depois o BETRA, foi tudo na mesma média, né? Porque o ALSR 11, o BETRA, o KNCR, foi tudo a mesma média, o TR, XF também. Depois deu uma caidinha a mais, né? BTLG, BTAL, HGRU. E aqui no finalzinho dá pra ver uns FIIs que pagaram bem pouquinho, foi porque eu vendi o MXRF11 em janeiro. O XP LG11 eu comprei, acho que foi no mês passado. O VGIP eu também comprei no mês passado. Esses aqui eu comprei faz uns 2 meses. Então esses aqui estão aqui embaixo pagando bem pouquinho, foi porque eu comprei há pouco tempo. O HGLG11 eu comprei um pouquinho depois da emissão dele, que ele deu uma caída. Então eu consegui comprar ele um pouquinho mais barato. E somando os dividendos desse ano deu 1.283, quase o dobro do ano passado, que deu 700 só de FIIs, né? E as ações aqui também mudou. O que mais me pagou foi Vale, porque eu tenho um valor bem maior investido em Vale. Logo após foi Petrobras, porque pagou bastante, eu recebi quase 50% de dividendos só na Petrobras. Depois teve a TASA, depois teve a CSUD, também pagou bem, Uzi Minas, depois vai tudo descendo bastante a média, né? Saiu de 90 para 50, 30, 32, porque eu invisto em ações mais de crescimento, não invisto em ações para estar recebendo dividendos, né? Então, Petrobras eu invisto porque na minha estratégia mostra que ela está barato, a TASA também, a Uzi Minas também. Então, todas essas ações aqui que me pagaram esses dividendos, na verdade eu estou investindo nela pela valorização, né? Então, deixa eu mostrar para vocês só uma conta aqui, né? Aqui, se eu for mostrar para vocês o quanto que eu recebi de dividendos, que foi esses do... deixa eu mostrar aqui, né? Foi esse total aqui de recebido. Tudo isso dividido pelo que eu tenho investido, que é os 91 mil, e eu multiplico por 100 para saber a porcentagem. Então, só de dividendos eu recebi 3,27%. Então, a minha carteira valorizou 3,27% só de dividendos, né? Tirando a valorização dela, de que deu mais ou menos uns 13%. Se eu for mostrar para vocês a minha rentabilidade da carteira, tirando o dividendo, minha carteira atualmente está com 12% aqui. Então, 12% mais esses 3% de dividendos. E o meu dividendo yield dos fundos imobiliários mensalmente está em 0,669, né? Quase 0,7% ao mês. E multiplicar isso por 12, eu vou chegar no valor de 8,28% de dividendos dos fundos imobiliários, sem contar as ações. Então, por mês, o meu fundo paga esse valor aqui. Aí esse valor aqui está bem ruim por conta de um fundo que eu tenho que está tendo alguns problemas, que é o BETRA, que caiu muito o rendimento dele e também desvalorizou muito. E também teve aquele pagamento do LZR11 que eu ia te mostrar para vocês, né? Deu uma diferença muito grande aqui por conta desse pagamento aqui, que ele pagou 5,65 por cada cota. Esse pagamento foi por causa de uma venda que ele fez, né, de algumas lojas dele. Então ele pagou esse dividendo extraordinário aqui. Então eu também, meu dividendo também não é muito alto com base no patrimônio, porque eu também invisto em ETF, que não paga dividendo. Que no caso seria esse ETF aqui, o IVVB11, que é um ETF de ações americanas. Então quando eu invisto nele, ele tem as 500 maiores empresas americanas. Então vai ter Apple, vai ter Coca-Cola, vai ter McDonald's.
E todas essas empresas que pagam dividendo, esse próprio fundo do IVV já reinveste nele mesmo, né? Então, tipo, as empresas pagam dividendos, só que já reinveste, então não tem o trabalho de estar reinvestindo aqui. E tem o Hash 11, que é para criptomoeda. A maior posição dele é em Bitcoin e Ethereum. Então, eu estou investindo nele, mas por conta de tentar pegar a alta do Bitcoin, que provavelmente pode acontecer no ano que vem, que ele vai ter um corte na mineração, né, no pagamento das mineradoras. Com isso vai aumentar a demanda do Bitcoin, então talvez o preço dele até 2026 dobre o valor dele, né? Como vocês podem ver aqui, a gente está numa baixa do Bitcoin, ele já custou bem mais, né? Já custou 68 esse ETF e hoje ele está custando apenas 23. Ele já veio de uma alta muito grande aqui, né, de quase 50% e já chegou a 70% se eu pegar do fundo dele, do maior fundo dele. Então por isso que esses 31 mil que eu tenho investido no ETF não está pagando dividendo, né? Meu dividendo está com base só nas ações e nos fundos imobiliários. Então eu acho que é isso, né? Os valores que eu tenho investido, eu tenho um pouquinho mais no ALZR11 por conta da subscrição que eu fiz e um pouquinho menos no HGLG que eu tentei pegar ele um valor um pouco menor, que foi R$ 160, logo quando ele fez a emissão dele. Então o vídeo de hoje é esse, pessoal. Estou aqui mostrando a evolução dos meus dividendos. Deixa o like, se inscreva no canal, vamos comentar aqui quais são os ativos que você tem, o que mais pagou. Vamos se ajudando para a gente conseguir crescer aqui e conseguir a independência financeira. Até a próxima, pessoal.